compartilhar a palavra de Deus, tá? No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Estaremos lendo apenas um versículo. Vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje, mas tem o mesmo efeito, o mesmo sentido. Que diz: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Repito, Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Irmãos, eu quero destacar aqui duas palavras: como de costume, ou seja, era rotina. Nós sabemos realmente que Jesus tinha um hábito, um costume realmente de levar realmente a palavra, trazer a salvação, trazer a cura. Essa era a rotina de Jesus, tá? Mas como nós lemos nesse texto aqui, prezados amados ouvintes da palavra de Deus, Jesus saiu como de costume e foi ao Monte das Oliveiras acompanhado dos seus discípulos. Só que tem um detalhe: nesse dia especificamente, Jesus seria capturado e conduzido à morte. Imagine, querido ouvinte da palavra de Deus, você sabendo que nesse dia você seria capturado e seria conduzido à morte. Será que você seria capaz de levar sua vida numa rotina, normalmente? Fazer as mesmas coisas que você faz durante o dia? Você sair para trabalhar, almoçar, enfim, compartilhar de todos os seus... Muito obrigado, irmão Odemir. Da sua rotina durante o dia, normalmente. Mas aí tem um diferencial. Jesus, ele não mudou a sua rotina. Como nós vemos no versículo, era costume dele sair, se reunir com o discípulo, se reservar para orar. Ele não mudou a rotina. Por quê? Ele tinha o controle da situação. E nessa tarde, início de noite, nós vamos apresentar aqui o Senhor Jesus, aquele que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Repito, irmão, quem seria capaz também, na iminência de ser capturado e morto, manter o controle da situação? Nós sabemos que, lendo mais alguns versículos adiante, nós sabemos que Jesus ficou tenso. Ficou tenso, apreensivo realmente. E ele chega a afirmar: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia encontrar pela frente não era fácil, era duro. Mas ele manteve o controle da situação, não mudou a rotina dele. Chamou os seus companheiros, discípulos, para com ele compartilhar da sua rotina, normalmente. Tá? E eu quero trazer um paralelo aqui, já que nós estamos falando de manter o controle, e Jesus realmente é aquele que mantém o controle da situação. Os irmãos conhecem aquele filme Stallone Cobra. Amado ouvinte da palavra de Deus, você está em casa também, certamente você, em algum momento você teve oportunidade de assistir esse filme. E estava acontecendo uma crise naquele momento. O supermercado tinha sido assaltado, existia um louco com reféns, e é chamado quem? O Stallone Cobra, aquele que quer resolver a situação. E naquele momento ele vem depois do almoço com um palitinho no dente, andando tranquilamente. E olha que nós estamos falando de uma crise. Um lobo mantendo reféns, armado, com granada, com armas e tudo mais. E aquele lobo se achava que estava no controle da situação, mas ele não estava no controle da situação. Quem estava no controle da situação era o Stallone Cobra. Ele chegou tranquilamente. Aliás, essa é a característica daquele que tem o controle da situação. Mesmo diante de uma crise, ele mantém a sua tranquilidade. A gente percebe, eu quero fazer até uma ressalva aqui, guardando realmente ali. Nós estamos falando do filme, isso é uma ficção, evidentemente, claro, por isso que eu quero tratar um paralelo. E ele chega com um palitinho de dente, tranquilamente. E o outro desesperado, dando tiro, matou um refém. Daqui a pouco o sequestrador fala: olha, eu vou explodir tudo isso aqui. E ele tranquilamente responde: ó, vai fundo, eu não faço compra aqui mesmo.
Tá? Então, naquele momento, o Stallone ele tinha o controle da situação. E pelo perfil dele nós percebemos, ele estava tranquilo. Embora vivendo realmente num momento de crise, ele manteve o controle. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele estava na iminência, de ser capturado e morto, e ele manteve o controle da situação. E esse é o diferencial para nós. Nós precisamos manter o controle da situação. Mas do ponto de vista humano, irmãos, é difícil. É difícil nós mantermos o controle. É difícil. Muito difícil, diga-se de passagem. Dependendo aí das circunstâncias. Imagina alguém levar uma vida normal, sabendo que você tem um parente, um amigo, um CTI do hospital. Será que você conseguiria manter a sua vida normal, o curso da sua vida normal? Você sair para trabalhar, almoçar, jantar? Não tem como. Você precisa de alguém que esteja no centro dessa crise, para que possa te trazer o controle. E nessa tarde, início de noite, nós estamos trazendo Jesus. Se você der oportunidade para Ele nesta tarde, Ele vai fazer a diferença na sua vida. Tá? Ele vai estabilizar a sua situação. Repito, Jesus precisa entrar no centro da sua crise. Independente qual seja ela, qual o grau. O texto de Mateus 8, 23 relata sobre uma tempestade sofrida pelos discípulos numa embarcação onde Jesus era um dos integrantes, um dos passageiros. E nós sabemos que os discípulos, alguns deles tinham conhecimento técnico. E onde eles estavam navegando não era em alto mar. Aquela região, aquele lago ali, mede aproximadamente 21 km de comprimento por 13 de largura. Mas um vento fortíssimo, a tempestade, foi suficiente para desestabilizar todos eles, com exceção de Jesus. Foi suficiente para desestabilizar. Embora, como eu falei, alguns deles possuíam conhecimento técnico. Eram homens do mar. E nós sabemos que, aliás, quero abrir um parênteses aqui. Você no mar, você num navio, ou então num avião, são meios de transporte que no momento de uma crise, a sua capacidade de fuga fica limitada. Imagine realmente aqueles homens, que alguns deles tinham experiência e desesperaram. Aquela crise foi suficiente para desestabilizá-los. E o que eles fazem? Vão pedir socorro àquele que poderia realmente trazer ali a tranquilidade naquele momento, que era Jesus. Esse mesmo Jesus aqui que nós estamos anunciando nessa noite, foi exatamente o mesmo que aqueles homens pediram socorro. Senhor, salva-nos. Prezado ouvinte da palavra de Deus, qual é o vento que tem soprado sobre a tua vida? Qual é a tempestade que tem realmente feito você se desestabilizar? E nessa noite, convido a vocês, irmão, olha, você pode estar na sua casa, onde alcance a nossa voz, não tem problema. Convido a você a fazer um desafio. Trazer aquele que pode trazer a tranquilidade a esta crise. Como eu falei, o vento sopra, a tempestade tenta te desestabilizar, te levar à loucura. Você acha que às vezes não dá mais, chegou no limite, mas não. Ainda tem a última chance e certeira. Se você convidar Jesus para entrar no centro da tua crise, você vai ver a diferença. Nós, como brasileiros, nós temos muitas qualidades, muitas virtudes. Somos um povo realmente querido, amigo, isso é reconhecido internacionalmente. As pessoas se sentem bem vindo aqui para o Brasil. No entanto, também nós temos conhecidos
pelo fato de nós empurrarmos as coisas com a barriga. Não, vamos tentar dar um jeito, vamos empurrar um pouquinho mais para frente. Eu estou vivendo um problema agora, mas não tem problema, eu vou tentar com as minhas forças, vou empurrar um pouquinho mais para frente, vou tentar levar lá para frente, vou deixar para o último momento. Querido, amado ouvinte da palavra de Deus, será que você vai ter tempo suficiente para ir empurrando com a barriga, esperar o momento que você considera ser um momento propício? Que você possa refletir. Em Mateus 11, 28, Jesus deixou registrado para todos nós: venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa foi uma carta de crédito que Jesus deixou para nós. Ele trouxe a responsabilidade para ele. Ele não está dizendo que ele vai levar realmente o fardo, não. Ele vai dividir com vocês. Imagine agora, você levar uma carga de 50 quilos sozinho. Se você puder dividir com 2, serão 25 quilos. Não é mais fácil você levar 25 quilos do que 50? Então a crise que você está vivendo nesse momento, você pode dividir. Você verá que realmente o peso é muito menor. Então, Jesus otorgou para nós. Nós temos realmente essa possibilidade hoje. Pedir socorro. Senhor, me ajuda. Eu quero dividir contigo esse fardo. Se você está levando 100 quilos, hoje você tem a possibilidade de levar 50. Jesus deixou claro que ele não ia levar todo o fardo, ele ia dividir com você. E como eu falei, você, ao invés de levar 50 ou 100, você vai levar 25 ou 50. Você vai ter a possibilidade de avançar muito mais. E hoje, nós estamos de fato, nossos dias, sobrecarregados, cansados. Seja do trabalho, do trânsito, dos problemas que acontecem, fora os imprevistos. E hoje, mais do que nunca, é necessário que nós tenhamos o apoio e, se possível, dividir com alguém. Mas nem sempre nós temos aquele que podemos dividir. Chega um momento que você está sozinho diante de um problema, de uma montanha. E é necessário você dividir. E Jesus está aqui nesta noite, através dessa igreja, ministrando essa palavra para você. Hoje você tem a oportunidade de trazer Jesus para o centro do teu problema e dividir com ele esse fardo. Não pense você, amado ouvinte da palavra de Deus, que as coisas acabaram para você, não. Ainda tem uma chance ainda. Tá? Que você possa, hoje é um excelente dia para nós refletirmos. Feriado, prolongado, não tem trânsito. Mas alguns vão trabalhar na segunda-feira. A gente foge um pouco da pressão do dia a dia. É um excelente momento para você refletir e ver que o seu problema tem solução. Basta apenas você colocar Jesus no centro da sua crise. Repito, independente do grau que você considere ela, independente do tamanho, tá? Então eu quero deixar realmente essa palavra para os amados ouvintes da palavra de Deus. Se você que está na sua casa, não necessariamente você precisa vir até aqui, não. Você pode em casa mesmo se ajoelhar, ou em pé mesmo, enfim, da maneira que você quiser, fazer uma oração e convidar a Jesus para entrar no centro do teu problema. Mas se você quiser, você pode vir aqui. Nós estaremos aqui junto com a igreja orando por você, estaremos dividindo esse fardo com você. Nós pertencemos à comunidade Batista Nova Filadélfia, a presença do pastor Alex, que encontra-se aqui presente. E se hoje você não se sente confortável realmente para vir até aqui, você pode nos procurar às terças, aos domingos, às quintas-feiras. Aquele que tem disponibilidade a partir das 14 horas, temos um culto específico. Estaremos ali prontos para te receber, para te ajudar e te orientar, no caso, sobre a direção de Jesus. E fica aqui esse agradecimento a todos realmente que puderam realmente acompanhar essa ministração. Que Deus abençoe todas as famílias aqui presentes, você que está na sua casa, representando uma família,
que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Estarei passando agora a palavra para o pastor Alex para fazer as suas considerações. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.